Nós vamos ler em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ou sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Senhor Jesus, nós queremos estar contente com os que estão contentes. Queremos cantar louvores com estes que estão contentes e queremos orar com aqueles que estão aflitos e queremos ungir as pessoas com o azeite no nome do Senhor quando estão doentes, porque a oração da fé é que salva o doente. E diz que o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus, como é maravilhoso crer no Senhor, o único que pode perdoar os nossos pecados. E nós queremos nesta noite que aqui se torne um palco de confissão, que tenhamos coragem de confessar as nossas faltas, os nossos erros, e estender a nossa vida diante de Ti, para que o Teu nome seja ainda mais glorificado. Em nome de Jesus Cristo, queremos ajudar o irmão, a irmã, que tem se desviado da verdade. Queremos ajudá-los a converter à verdade. Porque diz a Tua palavra que fazendo assim, a gente está convertendo do erro e também de um caminho mau, um pecador, e salvando ele da morte, a sua alma, salvando a sua alma, e cobrindo multidão de pecados. Aleluias! Que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nesta noite, possa cobrir todos os nossos pecados. Aleluias! Pode apagar todos os nossos pecados. Você crê no seu coração que Ele pode apagar todo o seu pecado? Amém. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, com toda a reverência, nós queremos ver alguns parágrafos da mensagem Adoção, parágrafo 54,
O profeta diz que a igreja está caindo hoje naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. No dia do julgamento. Vida com mau comportamento. Pecados não confessados. Ele diz, de vocês, os crentes. Certo? De vocês, os crentes. Então, se você sabe, porque ninguém melhor do que você sabe que pecou, é você que tem que confessar. E esta confissão abrange todo mundo. Pecou contra alguém, não adianta você somente pedir perdão a Deus. Você vai a este alguém, você já sabe disso. Acerta, pede perdão. Se é contra o marido, contra a mulher, e contra irmãos, vai e confessa uns aos outros. Não é o que está escrito aqui? Confessai as vossas culpas ao pastor. Não, me perdoe. Ao sacerdote também não. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Agora você tem que ter um irmão, uma irmã que você tem confiança de confessar suas faltas para ele. Porque do contrário, ao invés dele te ajudar, ele vai tocar a boca no trombone e quem não sabia vai ficar sabendo dos seus erros. Quem não sabia vai ficar sabendo. Então precisa ser pessoas que saibam receber uma confissão, perdoar, ajudar aquele irmão, aquela irmã, pedindo a misericórdia de Deus. E pôr aquilo debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler só alguns parágrafos aqui. Parágrafo 59, adoção, primeiro volume. Quando trazemos os enfermos diante de nós, e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado àquela promessa e Ele o fará. Amém. Então, se os enfermos são colocados diante de nós e eles não recebem a libertação que precisam, então nós todos precisamos de um jejum solene, ajuntarmos e dizermos: irmãos, vamos jejuar, porque esta igreja precisa disto. E eu pergunto, quando é que poderíamos dizer que não estamos precisando de um jejum solene? Estarmos na igreja, fazermos um jejum mais perfeito, e virmos para a igreja
estarmos aqui cedo, até meio-dia mais ou menos, em reunião, adorando a Deus, servindo ao Senhor, confessando nossas faltas, acertando um com o outro, em jejum, em oração, e não mostrar nem que está em jejum, porque quando fica em jejum pode dar umas caras feias, e quem é feio fica mais feio ainda, né? Mas Jesus Cristo diz: unge o teu rosto com óleo. Isto é alegria. Você tem que ungir esse rosto. Você ter a alegria, um pouquinho só que vai ficar sem comer, sem tomar o café da manhã. Porque se você tomar talvez o café da manhã, para você diz: ó, eu tomando café eu fico até tarde. Então vai ficar sem o café da manhã mesmo. Fica sem o café da manhã, vem para a igreja. Se nós pudéssemos fazer isso daqui, será que é difícil? Mas qualquer hora nós vamos fazer. Eu creio que tem alguém que vai me acompanhar. Eu creio que eu não vou vir sozinho para cá. Alguém vai me acompanhar. E os que me acompanhar, eles exatamente são aqueles que vão dar força para esta igreja. Eles serão colunas nesta igreja. Colunas de oração, de jejum. Porque quando o enfermo precisar de algo, vamos pedir, e Deus vela por sua palavra para cumprir. Ele não falha, quem falha é nós. Ele não falha. Então nós precisamos disso. Qualquer hora eu creio, nós faremos isto. Eu tenho sido muito ocupado, mas eu queria tirar e quero tirar, se Deus quiser, pelo menos um domingo, para mim ficar aqui com vocês e nós fazermos uma reunião boa de oração desde de manhã, pelo menos ali para 7 da manhã, né? Até às 7 horas já está bom. Começa às 7 horas da manhã e vamos estendendo. Para quem gosta de dormir, coitadinho, quiser eu venho numa reunião dessa, eu vou dormir bastante. Mas você vai ter que sentir desejo. Se você não tem sede, você não vai beber. Mas se tem sede, você vai e bebe. O avivamento começa em você. Ele diz, então depois passa para os outros. Os outros começam a ter sede também. Mas mostra você que tem sede. Talvez é um costume, mas as pessoas chegam aí tomar água, o outro já dá sede também, vai ali, toma água. E outras coisas, né? E talvez são simplesmente levadas por pessoas que fazem isto. Talvez um diz glória e o outro também, amém, glória a Deus. Mas ele não tem isto do íntimo, mas ele está dizendo aquilo, está glorificando a Deus. Mas uma hora você sentirá a sede de dizer glória a Deus. Você mesmo, a hora que der aquela sede, você então dobre-se na presença de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então com esta confissão que nós queremos ler com os irmãos. Confissão. Porque a coisa mais difícil sempre é confessar. Agora você não vai confessar ao pastor, você não vai confessar ao sacerdote. Você vai confessar como a Bíblia diz, uns aos outros. Confesse assim, fale um com o outro. Abra mesmo o que você tem
e fale para os outros e acerte aquilo. Então, o irmão Brana diz nesta mensagem, agora eu vou ler mais esta mensagem: Ele cuida. E você? Ele cuida. E você? Você cuida também? Porque Ele cuida. Agora, vamos ver a sua parte. O que você tem feito? Porque Ele tem feito. Ele cuida. Aleluias. Você deve olhar no que Deus tem dito e no que Ele prometeu. E vê-lo fazer isto. Então aí está o seu fundamental, bem aí. E então tudo que você é, tudo que você era, tudo que você espera ser, deve ser colocado sobre isto exatamente como isto foi morte e vida para você naquele momento. Parágrafo 62 em diante. Já estou no 63. É final do 62 e agora começo do 63. Eu penso que uma das coisas que segura nosso povo de ser curado é a falta de confissão. É a falta de uma confissão sincera. Preste atenção que ele vai dar exemplos de confissões que não são sinceras. Agora, por exemplo, isso pode soar um pouco ruim, mas eu não quero dizer isto desta maneira. Mas, olhando para a minha esposa sentada aqui, se eu saísse por aí hoje e colocasse os meus braços ao redor de alguma outra mulher e fizesse amor com ela, e eu saberia então, depois que eu fizesse aquilo, que eu estava errado, muito errado. Agora, naturalmente, o meu Consolador não me deixaria fazer aquilo. Entenderam? Ele está dando um exemplo, supondo. Ele diz, mas o meu Consolador não me deixaria fazer aquilo. Vem, mas eu quero dizer, se eu fizesse, se acontecesse, que fizesse isto ou qualquer coisa parecida a isto, então eu sei que a primeira coisa era dizer para minha esposa, antes que eu pudesse dizer para Deus, perdoe-me, porque eu pequei contra ela. Então eu tenho que dizer para a esposa, perdoe-me, fiz isto e aquilo. A mulher da mesma maneira. Vai chegar ao esposo e diz, perdoe-me porque eu fiz isto e aquilo. Errado. Se você vem ao altar e recorda que você tem uma dívida, vai e acerte aquilo primeiro, antes de você oferecer a sua dádiva. Não foi o que Jesus ensinou? Quando você vem ao altar, você tem uma dívida, isto é um pecado, você tem algo a confessar, vai e confesse primeiro. Aí depois você vem ao altar, para você oferecer a sua dádiva. Então eu tenho que chegar para ela, para a mulher, para a esposa. Eu creio que a confissão também endireita. Não é uma verdadeira confissão a não ser isto. A verdadeira confissão endireita a pessoa. Agora, o problema é se não quer confessar. Irmãos, seja o que for, mas no nosso grupinho simples,
o pecado que houver, isso deve ser confessado. Aconteça o que acontecer, denominações não creem nisso. Por isso, quando erram, quando adulteram, quando fazem tudo errado, eles vão a Deus. Diz: Senhor, me perdoe. Mas não é assim. Primeiro você tem que ir à pessoa ofendida. E o seu corpo pertence à sua esposa, e o corpo da sua esposa pertence a você. Então, quando um erra contra o corpo, isso é através de adultério. Aí tem que um confessar ao outro. E o profeta diz: eu creio que a confissão também endireita. Você crê? A confissão endireita a pessoa, porque se ela não se envergonhar no momento e não sentir uma angústia pelo seu pecado, pelo mal que ela cometeu, se ela não sentir isto, ela nunca terá uma confissão genuína. Ou se eu dissesse agora: eu vou confessar isto que eu fiz de errado, eu digo: bom, Senhor, ó amigo meu, tu sabes que eu em ti conheço muito bem, louvado seja Deus, aleluia. Eu penso que tu és um bom, velho companheiro, dizendo para Deus: me perdoe, tu sabes, velho amigo, eu não quis dizer isto desta maneira. Bem, são maneiras incorretas de chegar diante de Deus. Agora você diz: isto é sacrilégio. Fazer uma confissão assim Mas se eu vou e digo: Senhor, eu não tive intenção de fazer isto daquela maneira, e tu me ajudes para que eu não faça outra vez, ele recusará o meu sacrifício até que eu vá primeiro e acerte aquilo com minha esposa, com meu esposo, com o meu irmão, com a minha irmã. Ele me perdoa, mas ele espere que eu primeiro chegue lá. Que eu posso falar para ele: Senhor, me perdoa. Ele perdoa, mas primeiro nós temos que chegar um e outro e confessar as nossas faltas. Amém. Então, e se eu chego para ela com a mesma irreverência, chego para a esposa assim, com a mesma irreverência, e começa a dizer, digamos: ó velhinha, minha amiguinha, mamãezinha de meus filhos, queridinha, você sabe que temos sido velhos amigos íntimos por muito tempo. Digamos, o que seria se eu colocasse os meus braços ao redor de outra mulher? O que você diz sobre isso, mocinha? Você me perdoaria? Bom, eu podia esperar, né? Eu podia esperar. Vocês estão entendendo? Estou lendo do jeito que ele diz aqui. São exemplos de confissão. Forma errada. Eu imagino como ela olharia, a mulher olharia para o marido nesta hora, ela pensaria: o que aconteceu com meu esposo? Vê, agora a primeira coisa, ela não saberia se eu estava brincando ou não. Então você não chega assim diante de Deus como está brincando, e nem chega diante um do outro com brincadeira, na parte de confissão. E você não vai desta maneira fazer uma confissão para o seu companheiro ou Deus. Você vai com a mais profunda
sinceridade, com uma pilha tristeza em seu coração, por causa do seu pecado. Primeiro, você deve estar arrependido. Eu devo dizer a ela: querida, vem aqui. Agora, esta é a maneira correta. Isto pode significar o restante de nossa vida de casados. A mulher com a qual eu vivo, esta é a minha amada. E como eu tenho te amado por todos estes anos, mas agora você pode me deixar. Deste momento em diante, você pode não ficar comigo. Você pode não me aceitar. E eu sei disto, mas assim, para acertar isto, eu tenho que estar certo. Eu tenho que dizer para ela do fundo do meu coração. Eu tenho que acertar. Estão entendendo como é confissão? Algo que você tira do fundo do coração e fale. Falhou? Então fale que falhou. Diga que falhou. Mas chega com sinceridade. Devo estar sincero com Deus. Então eu tenho que dizer a Deus da mesma forma. E dizer para ambos, para ela e para Deus, com sinceridade, que eu nunca farei isto outra vez, pela graça de Deus. Amém. Não somente agora, eu posso ser capaz de colocar isto sobre ela, e ela vem, não vir. Talvez a minha maneira de falar com ela a convencesse, mas a minha maneira de falar não convenceria a Deus. Ele olha em meu coração e Ele sabe tudo. E depois de tudo, somente mais uns poucos anos com ela, se Deus permitir, e nós seremos tirados deste mundo. Mas com Deus é a eternidade. Quer dizer, se falha contra a esposa, e na sua confissão, ou a esposa contra o esposo, na sua confissão, vai confessar corretamente, sabendo que qualquer dia vocês podem ser tirados um do outro. A morte pode ceifar um ou outro, mas vai e confesse honestamente. Mas com Deus, quando eu confesso com Ele, eu tenho que ser tão sincero, porque com Deus é a eternidade, não há separação. É uma eternidade com Deus. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. E então, se estou sincero, Ele me ouvirá. Em outras palavras, mas se eu não for sincero, não há nenhuma necessidade para eu gastar o meu tempo para Deus me ouvir. Não há nenhuma necessidade. Se não há sinceridade, não adianta gastar o tempo aí pensando que Deus vai ouvir. Responder. E é aí onde isto vem hoje entre o povo. Ali não parece haver a profundeza da sinceridade que eles devem ter. Vocês vão tomar isso daqui? Porque foi Deus quem falou para o profeta um dia. Disse para ele: chame o povo a uma confissão antes de orar por ele.
chame o povo a uma confissão, antes de orar por ele. Foi Deus quem falou para o irmão Brana fazer isso. E eu creio que o homem ou mulher que vem receber oração deve primeiro confessar tudo que eles têm feito e fazer tudo de uma forma correta. Porque vê você tem observado muitas vezes na plataforma, você observe qual a distância que está aquele assim diz o Senhor. Vem, as pessoas, a visão se materializa naturalmente com a fé deles. Deus prometeu aquilo através de um dom, mas a cura é algo diferente, Deus reconhece isto, então Deus reconhece isto. Eu creio, Deus reconhece isto. Ora, irmãos, quando Deus manifestou ao irmão Brana, um homem enviado de Deus, primeira parte, desde o parágrafo 355, ele fala de 2 sinais. Um sinal, ele diz aqui, como já tem sido mencionado, o primeiro sinal, não para a cura. Escute, haveria de ser um dom em sua mão esquerda de discernir ou detectar as enfermidades que as pessoas tivessem. Este sinal haveria de resultar no levantamento da fé em toda a congregação. Era quando ele tomava na mão da pessoa, ele sabia que aquela pessoa estava com certa enfermidade. Deus deu este dom para ele, esses 2 sinais, como Deus deu para Moisés. Deus disse para Moisés, meta sua mão no seio. E ele enfiou a mão ali, tire sua mão, estava leprosa, torne. Quando tirou a mão novamente, estava como uma pele de criança. Foi um sinal que Deus deu para Moisés. E o irmão Brana tinha esse sinal quando ele tocava na mão das pessoas. Vocês lembram que já falamos aqui daqueles ministros que conversaram com suas esposas e procurando levar uma trama contra o irmão Brana. Na reunião, irmão Brana, pelo Espírito de Deus, estava discernindo as enfermidades. Então chegou um homem para a frente e diz, você não viu o meu pedido de oração? Ele diz, eu não tenho nada com o pedido de oração. Não, mas lá no meu pedido de oração está escrito que eu tenho câncer e tuberculose. Ele diz, bom, eu não tenho nada com o que está escrito ali, mas me dê a mão. Ele deu a mão para o irmão Brana. O irmão Brana diz, você não tem nem câncer nem tuberculose. Ele então quis desmascarar o irmão Brana, olhou para a plateia, diz, vocês estão vendo? A psicologia dele não está alcançando o que eu tenho no pedido de oração. O irmão Brana, já na hora, pegou que era uma trama. Aí Deus mostrou uma visão para o irmão Brana. Depois de irmão Brana testar com ele, me parece que umas 2 vezes, dê-me sua mão. Novamente, olhou, você não tem nada. Você está são, perfeitamente.
E ele ali naquele ar de crítica. Aí Deus mostrou para o irmão Branham: o que acontece é que você e aquele outro ministro lá com aquele terno azul e suas esposas, vocês estavam lá ao redor de uma mesa que tinha tal cor. Deus mostrava tudo para ele, até a cor da mesa. Tinha tal cor a mesa, e vocês estavam conversando em fazer uma trama comigo. Aí o homem de terno azul levantou as mãos e disse: tenha misericórdia de mim. O homem sentiu-se arrependido. Tem misericórdia de mim, porque ele viu que era Deus que estava fazendo aquilo. Tem misericórdia de mim. E aí, aquele alcançou misericórdia. E para o outro, o Espírito Santo disse ao profeta: fala para ele que o que ele escreveu no pedido de oração é exatamente o que ele vai ter de hoje em diante. Eis aí o câncer e a tuberculose. Você tem câncer e tuberculose. Aí ele caiu de joelho, pedindo misericórdia. Aí já foi a hora que foi dito: agora é tarde. Você queria isto, você disse que era isto que você tinha. Então eis aí o câncer e a tuberculose. E o homem voltou canceroso e tuberculoso mesmo. Oh, mas que Deus bravo. É a maneira de Deus trabalhar. Não critique dele. Quantas vezes pessoas criticavam do irmão Branham, e ele é um homem simples, mas eles criticavam dele e simplesmente saía um pouquinho. Um criticou dele lá um pouquinho e saiu, me parece que de uma oficina, e o caminhão passou em cima da perna dele. Poucos minutos. Irmão Branham não falava nada, ele só contava o que é que tinha acontecido. Isto foi o que aconteceu. A outra, aquela mulher que veio com aquele espírito, perguntando para ele se ele não era um médium. Mas você não é um médium? Ele dizia: eu não. Os médiuns são do diabo, ele disse. Os médiuns são do diabo, eu sou um servo de Deus. Ela queria saber de alguns problemas, alguma coisa. Diz: não é comigo. Você está procurando essa pessoa e você encontrou a pessoa errada. Não sou eu. Ela saiu, me parece, de uma panificadora, deu um ataque de coração, caiu morta. E antes o irmão Branham teve lá vocês já lembram se era uma abelha, algo zumbindo, né? Zumbindo perto do ouvido dele, e quando chegava para ele entrar no ouvido dele. Era a conversa daquela mulher. Deus tinha mostrado para ele antes que aquilo viria. E quando veio foi na maior simplicidade e as pessoas morreram. Então nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ter uma confissão sincera, honesta. Amém? Se há uma coragem e fé dentro de cada um, e se existe alguma coisa camuflada, escondida, talvez de tempo, e que nenhum ainda sabe, chegue a confessar. Chegue e confesse. Fale o que você fez. Você usará aquilo que o irmão Branham diz: isso pode custar a nossa separação. Você pode me deixar daqui para frente.
mas é assim e assim. Confessa. Aí depois você pode chegar a Deus e receber dele o seu perdão. Irmãos, esta parte da mensagem aperta tanta gente que tem uns que espirram. Aperta tanta gente que tem uns que espirra. Você pensa que não é nada porque é você não tem isto, mas se a pessoa chega a estar nesta condição sem confessar, talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e não confessou, e agora escuta uma mensagem dessa, talvez ao invés de ficar pronto para uma confissão, ficam desorientados. Não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Aquela professora de escola dominical chegou perto do irmão e disse: e o que eu vou fazer? Ele vai me deixar. Diz: não importa se ele vai te deixar, porque Deus já te deixou. Não, eu já confessei a ele, e eu já estou dirigindo escola dominical, continuei, não teve problema algum. A pessoa peca, ela erra, ela continua com o dom, e ela não percebe que Deus já a tem abandonado. Ela não percebe. Aí diz: não tem nada, eu já confessei a ele, a Deus. Diz: não, você não pecou contra Deus, diz o irmão Branham, você pecou contra o seu marido, há tantos anos atrás. Você pecou contra o seu marido. Fazia 18 anos. E ele diz: o seu pastor não te revelou isso, mas o Espírito Santo está te revelando. Porque lá você pode ser professor de escola dominical com tudo isso, com todo o pecado escondido. Mas quando chegava diante do profeta de Deus, ali a coisa era diferente. Então, vamos aqui um outro sinal. Ele tinha um sinal na mão. Ele diz: este segundo sinal, parágrafo 357, um homem enviado de Deus, primeira parte. Este segundo sinal, de acordo com o anjo, seria um dom que permitiria ao irmão Branham discernir os pensamentos e intenções das pessoas. Algumas vezes a revelação viria acerca de algum incidente na vida da pessoa que só a pessoa sabia, e a revelação disto fortaleceria a fé da pessoa. Quando o irmão Branham diz assim para aquela mulher, diz: olha, eu vejo um carro tal cor, chapa tal, do outro lado da linha, e eu vejo você conversando com um homem baixo, grossinho, de bigode. Ó, irmão Branham, não conta para ninguém. Deus mostrou para ele tudinho, a cena. Eu vejo isto. A mulher ficou doidinha na hora. Não conta para ninguém, que ninguém sabia. Era algo que estava no subconsciente, escondidinho lá no subconsciente, que talvez só numa hora que sonha falando que pode falar essas coisas, né? Na hora que sonha falando, aí sonha e fala o que fez errado. Isso vem do subconsciente. Mas o Espírito Santo entrou lá no subconsciente e tirou a bagagem para fora e mostrou a porcariada tudo para ela. É isso aí. Vai, acerte. Confesse. Devemos acrescentar que nenhum pecado que esteja debaixo do sangue será revelado. Nenhum pecado que esteja debaixo do sangue. Pecado que está debaixo do sangue é pecado confessado. Ele está debaixo do sangue. Este não será revelado, porque o sangue de Jesus me purifica de
Amém? Todos os nossos pecados estão debaixo do sangue de Jesus. Então esse não será revelado por causa do sangue. Porém o pecado escondido e sem confessar seria trazido à luz por meio deste dom. Havia este dom em William Branham. Não há hoje. A mensagem que ele deixou, será que ele perdeu o dom? Ele tinha o dom, porque ele foi um profeta que teve este dom de Deus. E hoje nós, o irmão Branham tinha aquele dom que já falava profundo. Vamos acertar as contas. Vamos acertar. Seria trazido à luz por meio deste dom, fazendo assim com que a pessoa se arrependesse imediatamente. É os dois sinais que ele teve. Agora, me escuta, vou voltar na mensagem. Ele cuida. E você? Parágrafo 73. Agora nós observamos que isto, as pessoas fazendo suas confissões, isto tem que ser com a mais profunda sinceridade. Vocês creem que vocês são sinceros? Vocês são sinceros? Não, isso daí é de cristão, de cristã. Vocês são sinceros? Amém? Sinceridade. Escute aqui. Ele fala de algo aqui que tem alguns nomes meio difíceis que eu não vou ler. Nós estávamos ali naquele lugar de sapatos um grande auditório, e estávamos tendo uma reunião ali. E numa manhã, Billy Paul estava no quarto ao meu lado, estava muito frio, o vento soprava, e eu havia descoberto entre o povo uma falta de sinceridade. Parecia. E eu quis saber por quê. Entre o povo, ele havia descoberto uma falta de sinceridade. Se você é sincero aqui, você é sincero de se te pôr lá no fim do mundo, você vai ser sincero. Se você é fiel aqui, te põe no fim do mundo, você é fiel. Você não é fiel só na igreja, você não é fiel só diante da sua esposa, só diante do pastor e o pastor diante da igreja. Você é fiel se colocar no extremo norte e sul. Ainda eles continuarão sendo fiéis um ao outro. Há uma fidelidade. Continuarão sendo sinceros. E é o que nós não devemos ter aqui, é falsidade. Nós devemos ser sinceros. O que você acha, venha e fale comigo. Sinceridade. Chega e fale. Chega e fale. Vamos ter sinceridade. O profeta havia descoberto que entre o povo havia uma falta de sinceridade. E ele quis saber por quê. Então ele diz, aqui estava um homem que havia sido curado, suponhamos. Uma suposição apenas. Ou um homem em um determinado que estou falando. O homem tinha uma grande aflição, e ele foi curado nesta noite ali de pé. E antes de sairmos, 5 dias, a aflição estava de volta nele outra vez. Ele foi curado.
Depois de 5 dias, a aflição voltou nele outra vez. Vem! Por quê? Na presença do Espírito Santo, isto tirou aquilo dele, aquela aflição dele. Exatamente como isto fez com esta jovem mulher há pouco tempo atrás, aqui fora no jardim. O jovem ontem à noite veio, mas ali deve haver uma profunda sinceridade para saber que Deus pode tirar isto de você agora, com aquela mesma unção em você, pode deixar isto afastado de você. Vem! Se Ele operou em você, você sentiu a cura, sentiu a libertação, e dentro de poucos dias a coisa voltou outra vez, a aflição, a doença voltou outra vez. Então você deve voltar a Deus, acertar sua vida, pedir a Ele sua misericórdia e afastar-se daquilo. Amém? Então o Espírito Santo falou comigo certa manhã, já era dia, e disse: suba na plataforma ou em algum lugar e traga aquelas pessoas até ali e faça-as confessar tudo o que elas fizeram. Faça elas confessar tudo o que elas fizeram. Venha cá, confessa o que foi que você fez. Teve que fazer isso aí com a igreja. Venha cá, confessa o que você fez. Fale assim abertamente. O que você fez? Dá para falar? Dá para falar abertamente o que foi que você fez? O Espírito Santo diz ao irmão Brana, diz: você pega este povo, traga aquelas pessoas até ali, a plataforma, e faça-as confessar tudo o que elas fizeram. Antes de você orar por eles, ou por elas, vem a mais profunda sinceridade. A não ser que o mundo se arrependa, ele tem que perecer. Vem, e a confissão é o que o mundo necessita hoje, é uma confissão honesta. Quem é que não precisa de uma confissão honesta neste momento? Tem alguém que tem feito alguma coisa e precisa de confessar? Toque um hino aí. Não deixe nada escondido, não. Não deixe nada escondido. Se tem algo para acertar, vamos acertar enquanto é tempo. Porque você pode não durar até amanhã. É melhor você chegar e dizer: eu fiz isto, eu errei nisto.
Vamos ficar pensando nisto corretamente. Confissão. Fique de pé, quem pode ficar. Tem você facilidade? O Espírito tem tocado em seu coração? Há alguma falta entre você e sua esposa? Entre você e seu esposo? Que não saiba a tempo? Se o Espírito toca em seu coração, você pode chegar à pessoa que você falhou contra ela, e dizer: falhei. Faça como o filho pródigo. Pequei. E você verá que Deus te receberá. Não vamos deixar nada escondido, irmãos. Eu não estou aqui supondo que haja alguma coisa. Eu estou apenas dizendo: se há isto, há necessidade de uma confissão, há necessidade de um acerto. Por que não acertar agora? Você procure a pessoa ofendida e acerte com a pessoa ofendida. Agora tem que ser uma confissão sincera. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Senhor que vive, que reina por todo sempre. Tu és Deus forte. Aleluias. Alimenta as nossas almas. Alimenta com a sua palavra. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para acertar todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. Por favor, venha aqui na plataforma uns 5 homens mais ou menos, fazer uma oração cada um. Venha rapidamente, faz uma oração, aquilo que está no seu coração, faça uma oraçãozinha aqui. Venha aqui rapidamente. 5 irmãos. Vamos fazer aqui uma oração. Venha, venha. Se der mais, venha. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Glória a Deus. Uma oração sincera. Seu coração que você tem a falar com Deus. Fale. Senhor nosso Deus, Aleluia. eu te agradeço, Senhor, Aleluia. por mais uma vez estar Glória aqui, a Deus. Senhor, nessa noite. Aleluia. Senhor, eu quero te pedir, nessa Aleluia, noite, Senhor
Deus. Que o Senhor venha abençoar. Aleluia. Dá-me força, Senhor. Deus, Eu sei, abençoa Senhor, poderosamente, que na minha Senhor vida, Deus. minha vida não tem sido, Senhor, Oh, como o Deus Senhor eterno. deseja. Mas eu sei, Coloque, Senhor, que Senhor estou Deus, seguindo o seu tua mão, caminho, Senhor. Põe a sua mão sobre Aleluia. mim, Pai. Glória a Deus. Endireita minha vida, Aleluia. minha casa, Senhor. Glória a O Senhor Deus. põe a mão sobre minha Aleluia. família, Senhor. Endireita Bendito é o tudo, nome Senhor do Senhor. Deus. Eu te peço, Sim, Pai, meu Deus. que a sua bênção Aleluia. venha nesse corpo, Glória a nesse Deus. coração, Senhor, Aleluia. para todo sempre. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, Aleluia. estou nesse momento pedindo a sua bênção para mim. Senhor, Glória a Deus. ajude nós. Enche com seu Espírito Santo. Sim, meu Senhor. Pai. Tira todos os nossos erros. Sim, meu Dá a sua Aleluia. força e o seu poder para Glória. nós vencer esse mundo de pecado, Senhor. Senhor, te peço, Senhor, que Aleluia. abençoe nós todos. Glória a Dá Deus. toda a sua força para nós. Aleluia. Abençoe nossos irmãos, Glória aqueles a que Deus. for fraco, como eu sou Glória a também Deus. fraco. E abençoe Aleluia. também nosso pastor, nossos Glória a diáconos, essa igreja, Aleluia. nós todos que necessitam da sua Glória a ajuda. Deus. No nome de Jesus Cristo, Aleluia. eu estou aqui Glória para a te Deus. pedir o perdão dos meus pecados Aleluia. e de alguns irmãos meus que devem algum Aleluia, pecado. sim. Senhor, perdoa eles. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém. É a minha Glória a oração. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Excelso Criador, Aleluia. ó Deus eterno, Glória a Deus. glorificado seja o precioso nome do Senhor, Aleluia. o qual não sou digno de estar na tua presença, Senhor, para suplicar a ti alguma coisa que necessitamos, tanto a mim como aos meus irmãos, Senhor. Eu perdão. Rogo-vos, Senhor, que Glória, estenda as tuas santas Aleluia. mãos poderosas glória a Deus. sobre esta igreja, Aleluia. para que sejam Sim, fortalecidos, meu Deus. Senhor, curados, tanto na alma, Senhor, Ai, como no espírito, Senhor. glória a Deus. Venha, Senhor, Aleluia. com o teu olhar favorável e inclina os teus santos ouvidos sobre as nossas súplicas, Senhor, Glória a Jesus. porque indignos somos, Oh, nós- mas a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus eterno, Glória a Deus. perdoa-nos, Aleluia. ó Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. se conosco. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nossos irmãos estão apenas fazendo uma oração. Aleluia. Senhor Jesus, Glória a Pai Deus. Celestial, em nome do teu Filho amado, Senhor, pedimos neste momento, ó Senhor, nós não estamos num culto caimita, Senhor, mas é um culto com revelação, Senhor, revelação do teu Espírito Santo. Pela tua graça, Senhor, derrama teu sangue sobre em cada um. Que teu Espírito possa mover em cada coração, perdoando nossas falhas, Senhor, perdoando nossos pecados. Hoje é um grande dia, Senhor, para cada um cristão, que depende da tua mão, da tua proteção, Senhor.
Vem nos ungir, Senhor. Vem nos fazer crer mais em Tua palavra. Que Teu poder, Senhor, possa nos inundar com Tua mão poderosa. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um, Senhor. Proteja, ó Deus eterno. Precisamos imensamente de Ti, Senhor. Fala profundamente em nossos corações, eterno Deus. Cubra cada um com Teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Senhor. Amém. Estenda sua mão ao céu neste momento. Glória a Deus. Aleluias. Faça a sua oração. Faça a sua confissão a Ele agora. Fale com Ele enquanto você tem oportunidade. Diga para Ele o que você sente. Nós somos falhos, somos fracos. Diga algo que você sente. Deus gosta disto. Disposição para dizer: Senhor, eu falhei. Eu careço da sua misericórdia. Eu preciso do seu perdão. Deus, ajuda esta igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a levantar-nos no poder da palavra, e principalmente no poder da palavra falada. Que haja cura, Senhor, milagres, maravilhas, mesmo entre esse pequeno grupo, mas que também não tenha nada escondido entre nós. Nossa vida